Querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo do Brasil e também do mundo afora. Para tudo! O Palmeiras tem conversas avançadas com o zagueiro Alexander Barbosa, hoje do Botafogo. Fica comigo que eu vou explicar essa história. Você já deve estar se perguntando, pô, e aí, como é que fica a história do Nino? Fica aí, Palestrino, que a gente vai conversar sobre esse assunto. Também tem jogador, ex-rival nosso aqui, que o Palmeiras está de olho aí no mercado para fortalecer a sua lateral esquerda. Vamos falar de Paulinho, que eu não aguento mais. E parece que foi adiado, hein, pessoal? Notícia fresquinha que trouxe o pessoal do Globo Esporte. Vou repercutir com vocês. É uma notícia bem zoada para trazer por aqui sobre o Paulinho. Antes da gente começar, verifica a sua inscrição no canal. O seu like também é muito importante. Lembrando que aqui no canto tem a loja do canal, que você pode encontrar os melhores produtos da Sociedade Esportiva Palmeiras por um precinho desse tamanho. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, você pode virar membro por um preço irrisório. Você ajuda demais aqui, contribui com a gente na produção de conteúdos. Beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão, que tem bomba, hein, pra gente conversar. Vem comigo. Palestrino, vou começar com aquele giro de notícias bem rápido aqui, ó. Quero contar pra vocês que o STJD tá aprontando de novo pra cima do Palmeiras. É impressionante, ó. O preparador físico do Verdão, o tal do Marco Aurélio Schiavo. Eu acho que é assim o nome dele. Schiavo. Acho que é assim. E o zagueiro Murilo, os dois foram denunciados ao STJD nessa última segunda-feira, dia 20, e irão a julgamento nessa próxima sexta, dia 24. As denúncias são referentes à reposição de bola que o funcionário palestrino realizou em partida contra o Grêmio e expulsão do zagueiro contra o Atlético Paranaense, ambas pelo Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né, bicho? É brincadeira. Esses caras estão querendo o quê? Estão querendo caçar pelo em ovo, bicho? Mais uma vez, eles vêm pra cima de gente do Palmeiras. Vocês podem esperar, esse ano vai ser um ano longo pro Palmeiras, hein? Eles vão fazer de tudo, ó, pra, minar, sugar, drenar as energias do Palmeiras pra impedir qualquer título que a gente queira levantar aspirando nesse ano. Pode esperar. Tá aí esse órgão de novo, vindo pra cima do Palmeiras pra prejudicar a gente, caçando pelo em ovo. Enquanto isso, o senhor Hugo Souza, lá do Corinthians, foi condenado, mas conseguiu efeito suspensivo, né? E o Abel Ferreira que se lasque. Tá certo? Fica com essa daí. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Tem mais uma aqui. Agora essa notícia aqui é boa, ó. Segundo o portal Nosso Palestra, o Alviverde tem tudo acertado com mais um patrocinador. E dessa vez é a Embracon, para estampar o centro da camisa entre o símbolo da Puma e o emblema do clube. A empresa também ficará, Palestrino, responsável pelo consórcio do Palmeiras, que atualmente é de responsabilidade da Ademicon. O departamento jurídico do Verdão trabalha na rescisão contratual com a atual parceira para poder anunciar a Embracon. A expectativa é que a estreia aconteça nas próximas semanas, já aqui, ó, bem aqui, ó, no meio da camisa do Palmeiras. O Alviverde também acertou nos últimos dias com a Motochef, empresa líder em mobilidade elétrica no Brasil, já com produção nacional. A marca estampará a parte traseira do calção do uniforme dos jogadores. Muito bacana e aumentando, né? Grana que entra dentro do clube, porque senão não dá para pagar Vitor Roque, não dá para comprar Dionária. Vocês sabem como é que é, né? Que bom que o Palmeiras está trazendo aí vários patrocinadores para fazer aquele montante em seus cofres. Palestrino, olha, me perdoem, tá? Mas, sinceramente, trazer essa notícia para vocês aqui é difícil para mim, como torcedor, tá bom? Ontem eu fiz um vídeo aqui bem animado a respeito deste Pokémon que nós temos aqui na tela, né? Vocês sabem muito bem. Evolui, né? O homem evolui demais. Nossa, como o homem evolui nos treinamentos. Ele evolui demais, mas nunca joga. E olha só, fresquinha para vocês. Acabou de sair no Globo Esporte essa. Tô trazendo, repercutindo com vocês aí sobre o Paulinho. O jogador segue em recondicionamento físico no Verdão. E apesar de ter participado de todas as atividades de campo integrado ao elenco nessa última quarta-feira, hoje, né, ainda será desfalque do Palmeiras no confronto de quinta-feira contra a Jacuipense pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Até ontem,
tava tudo confirmado que o homem ia jogar nessa estreia da Copa do Brasil do Palmeiras. Tinha até tempo, né? O pessoal tava falando de 15 minutos que o Paulinho ia jogar pelo Palmeiras amanhã. Porém, as coisas mudaram, tá? Segundo o Globo Esporte. O coordenador médico do Palmeiras, o tal de Pedro Pontin, deu detalhes sobre a condição do atacante. Nas palavras do jogador, ele disse o seguinte, abro aspas, Paulinho está treinando com o elenco desde o início do mês, aumentando progressivamente a carga de trabalho em seu processo de recondicionamento físico. Ele já atingiu níveis competitivos, mas optamos por aguardar um pouco mais para que o atleta se adapte à carga de trabalho atual, explicou Pedro Pontin, coordenador médico do Palmeiras. O Paulinho, vocês já sabem, está há 9 meses afastado desde a segunda cirurgia que ele fez na perna direita e o incômodo que ele sente hoje está muito distante das dores que o atormentaram ao longo de 2 anos. É considerado natural pelo Núcleo de Saúde e Performance esse processo de recuperação da lesão do jogador que ainda sente incômodos. Vou falar pra vocês, hein, sinceramente, eu trouxe a notícia, aliás, trouxe não, hein? Eu não tenho notícia nenhuma, eu repercuto com vocês o que tá acontecendo. Falamos com vocês, conversamos muito ontem sobre a volta do Paulinho, eu tava empolgado, até coloquei na thumb, finalmente o cara vai voltar. Mas de última hora, notícia fresquinha do Globo Esporte, a gente toma mais um banho de água gelada referente ao Paulinho. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras vai segurar o atleta. E conforme eu disse ontem, eu só acredito que esse cara vai voltar quando ele pisar em campo, cara. Porque, sinceramente, a gente tá cansado, né? Paulinho evolui e nada. A diretoria do Palmeiras deve estar num cagaço danado porque investiu alto nesse jogador e já tá aí mais de 1 ano tentando recuperar o cara dessa situação. Complicado, hein, gente? Quero saber a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. Então, o que a gente tem é que o Paulinho não estreia no jogo de amanhã da Copa do Brasil contra a Jacuipense. E vamos lá, pessoal, vamos falar de mercado da bola, porque embora não estamos vivendo época de mercado da bola, ele segue aquecido e muito forte dentro do Palmeiras. Recentemente conversamos aqui, né? Aliás, não só aqui, pelos influenciadores por aí também, vocês devem ter escutado, que assim, as laterais do Palmeiras é um problema, né? E a gente deve, pelo menos também, na minha opinião, buscar reforços para essas posições. Principalmente pela lateral esquerda, que até o momento o Jefité não desenvolveu aí com a camisa do Palmeiras. O Piquerez, que é o atual titular, tá lesionado, a gente não sabe quando ele volta. E o Arthur, que é bom, né? É uma grande surpresa aí. O Arthur tem dado certo aí, na minha opinião, na lateral esquerda, porém ainda é muito pouco. Eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás, principalmente de um lateral esquerdo. E ó, de acordo com informações do All Sports, o Palmeiras estaria interessado na contratação do lateral esquerdo Wellington, hoje jogando pelo Southampton na EFL Championship, que é a segunda divisão da Premier League. Além do Palmeiras, o Flamengo, o Internacional também demonstraram interesse nesse jogador revelado na base do São Paulo. É um jogador que está na segunda divisão, como falei para vocês, da Premier League. Não sei se é dos nomes que mais agradam a torcida do Palmeiras. Para ser sincero, eu acredito que dá para correr atrás de coisa melhor no mercado, tá? Mas a posição, a gente está precisando de um atleta, e se o Wellington for uma contratação que vai agregar ao Palmeiras, que venha e tenha sucesso. Mas eu acho que dá para o Palmeiras ir no mercado buscar jogador melhor para a posição, tá? Essa informação é do UOL Sports, estou repercutindo com vocês. Quero muito saber o que vocês pensam sobre esse atleta que está na sua tela. Caberia no Verdão jogando na lateral esquerda? Posta aqui nos comentários. O Palmeiras tem que tomar cuidado para não contratar um novo Jefité também, né? Não tô dizendo que é o caso aqui do Wellington, mas, gente, eu acho que com a grana que o Palmeiras tem nos cofres, com as vendas que tá projetando ter no futuro, eu acho que dá pro Palmeiras encabeçar um jogador 1000 vezes melhor. E aqui vai aquela cornetada, né? Tinha um cara aí chamado Renan Lodge que tava livre no mercado até um tempo atrás aí. Um clube mineiro foi lá e contratou ele. Um clube mineiro que tá com muitas dificuldades financeiras. Trouxe o cara, tava lá nas Arábias, se não me falha a memória. O cara saiu de graça, só acertou salário com ele. Um tal de Renan Lodge. Sabe quem é? Tá lá, tá jogando aí num clube de Minas. O Palmeiras podia ter trazido esse lateral, né? Por que o Palmeiras não foi atrás?
Fica aí a dúvida. A gente foi atrás do Jefté, né? E agora o Wellington tá sendo cotado aí pelo scout do Palmeiras. Quero saber muito a opinião de vocês. Posta aí nos comentários. E agora, Palestrino, vamos falar do motivo real de você ter clicado nesse vídeo. Tenho certeza que você clicou nesse vídeo para ver sobre esse assunto. E não é brincadeira, não é especulação. Tem portal forte, que tem muita credibilidade, falando isso, e eu repercuto com vocês agora. O Palmeiras tem negociações avançadas para contratar, tô falando até devagar, o zagueiro argentino Alexander Barbosa, visando a próxima janela de transferências no meio do ano. Quem tá falando isso é o portal UOL, e segundo eles, já existem conversas tanto entre os clubes, Palmeiras e Botafogo, como também o Waller Group, empresa que é representante do jogador. O Botafogo tentou renovar o contrato do Alexander Barbosa, que se encerra em dezembro desse ano, mas diante de uma delicada situação financeira, para não dizer a catástrofe, o hecatombe, o buraco que o John Textor jogou o Botafogo, a gente fala assim, né? Delicada situação financeira. O Botafogo não conseguiu avançar para renovar aqui, ó, com um zagueiro que, segundo que se fala na boca pequena, ó, não conta para ninguém, tá muito insatisfeito jogando por lá. Salário atrasado, direito de imagem atrasado, né, Botafogo? Então, tá aqui, ó, mais um que tá insatisfeito jogando por lá, que é um bom zagueiro, tá? Tem uma trajetória muito boa, é vencedor pelo Botafogo. Eu lembro de quando o Palmeiras jogava contra o Botafogo, esse zagueiro era um cara chato, velho. É um cara chato. Bom jogador mesmo, bom defensor. Gosto da contratação, caso aconteça no Palmeiras, já adiantando aqui a minha opinião para vocês. E aí, né, o Botafogo, para evitar, segundo o UOL, que o defensor saia livre e não ganhe nenhum quer em cima dele, uma transferência para o Palmeiras, ela é vista com bons olhos lá pelo lado do clube da Estrela Solitária, tá? Um valor ainda, segundo o UOL, não foi divulgado. E essa situação é vista como uma solução positiva, tanto para o Botafogo quanto para o Palmeiras, que está atrás de um zagueiro no mercado. Um detalhe importante que eu preciso trazer aqui, que pode dificultar a vinda do Alexander Barbosa para o Palmeiras. Seguinte, eu acho que ele já jogou, acho que 8 ou 9 jogos, se não me falha a memória, pelo Botafogo. E um jogador que atua por um clube brasileiro e ele fizer 12 partidas por um clube, se ele migrar para outro brasileiro, ele não pode jogar mais o Campeonato Brasileiro. E eu não estou vendo nenhum tipo de planejamento do Botafogo para poupar o Alexander Barbosa. Então, do jeito que a carruagem tá indo, se o Palmeiras contrata esse jogador aí e ele jogar, eu acho que mais 3 ou 4 jogos pelo Botafogo, ele já não pode mais atuar pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o que pode dificultar essa situação. É uma surpresa essa história que o UOL está trazendo. Saiu há meia hora atrás. Uma outra coisa que tá pegando muito, que é o elefante na sala, né? Tá todo mundo, pô, mas peraí, mano. Só se falava de Nino no Palmeiras e de repente aparece uma história como essa do Alexander Barbosa. Pois bem, gente, o que eu posso falar para vocês a princípio? Opinião, tá? Não vi ninguém falando sobre essa história. Depois que a gente publicar esse vídeo, vai ter os desdobramentos de tudo isso que o UOL tá trazendo em primeira mão. O Nino pode ser um problema lá no meio do ano, né? Problema em que sentido? O Zenit é um clube chato, a gente já sabe disso, para negociar, e o Nino é um zagueiro que tá saindo um custo bem elevado pro Palmeiras, né? Caso aconteça a negociação, a gente sempre falou aqui de 12 a 14 milhões de euros. É muito alto para um zagueiro, apesar de eu falar também que eu acredito que vale, tá? Vale o investimento porque o Nino é um baita jogador e acredito que é mais zagueiro que o Alexander Barbosa, na minha opinião. Só que o Palmeiras deve estar olhando que o Zenit pode dar um chapéu. O Palmeiras está observando o jeito que esse clube russo negocia. O Palmeiras não tem segurança de que vai ter o Nino no meio do ano. E por isso, lembrando que é opinião minha, tá? Não tem informação. Por essa razão, eu acredito que o Palmeiras está indo para cima do Alexander Barbosa, tá? Que é um bom atleta também. E esse jogador sairia, acredito eu, muito mais barato que o Nino. E é um jogador que ia preencher muito o elenco do Palmeiras, tá? E Murilo que se cuide. O Murilo tá jogando bem pelo Palmeiras, é verdade. Mas se esse cara aqui chegar no Palmeiras animado, né, com vontade de jogar,
o Murilo que se cuide, hein? Porque ele vai brigar. O Alexander Barbosa, na minha opinião, brigaria por titularidade no Palmeiras. Então fiquem com essa. O UOL trouxe essa informação aí de que o Alexander Barbosa está em negociações avançadas com o Palmeiras. Vai surgir novos desdobramentos dessa história e eu prometo trazer para vocês aqui no canal. O que vocês acham disso tudo? O Palmeiras deve priorizar o Nino ou deve contratar o Alexander Barbosa? Ou contrataria os dois? A opinião eu quero saber de vocês agora aqui nos comentários, Palestrino. Larga braba aí embaixo aí que eu vou estar respondendo todo mundo assim que possível. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo demais aí a presença de vocês e a audiência no canal. Lembrando, se inscreve no canal se você é novo, ou se você acompanha aqui os vídeos e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, Palestrino. Você não sabe o quanto você ajuda muito no crescimento do canal. E pra galera da casa, o like, ele é muito importante aqui para dar progresso ao nosso trabalho. Robozinho do YouTube, dizem aí o folclore, né, dos influenciadores da internet, que o seu like ajuda no nosso trabalho. Então deixa seu like, não te custa nada, não vai custar nada pro seu bolso, tá bom? Vou indo nessa, que o Papai do Céu deu um excelente término de quarta-feira pra vocês. Volto no próximo vídeo e avante palestra.